Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Gomes e nesse vídeo, no nosso canal, nós vamos falar sobre algo comum, né, e natural que todos os médiuns têm, que são os seus sentidos. Então nós vamos intitular esse vídeo, né, no intuito de ensinar mais sobre aprender sobre os sentidos do médium, vamos chamar de o laboratório sensorial. Vamos lá? Bem, amigos novos, amigos que estão chegando agora, amigos que já são do canal e se dedicam aí a estar sempre participando, comentando, né? Estão sempre lá no Facebook, na página ou no grupo, né? Nós vamos falar hoje sobre o laboratório sensorial e que todo médium é em si mesmo um laboratório sensorial. Todo médium capta sentimentos que são traduzidos de diversas formas, né, em energias que percorrem o nosso corpo. Todo médium é transpassado por energias o tempo todo. Na verdade, gente, todas as pessoas, né, não são só os médiums. A questão é que os médiums mais ativos, né, eles têm mais percepção. Da mesma forma que você pode enxergar alguma coisa longe e outra pessoa não enxerga. Da mesma forma que tem pessoas que ouvem mais que outras pessoas, né? Então, da mesma forma, a mediunidade age em todas as pessoas. Tem uns sentem mais, outros sentem menos. Diz o Dr. Sérgio Felipe, que se não me engano é neurocientista, né? Eu acho que não sei se é USP, Unicamp agora, o Dr. Sérgio Felipe tem pesquisas muito interessantes sobre a glândula pineal, e ele fala que a glândula pineal, ela não é a mediunidade, mas ela é, digamos assim, o canal de recepção da mediunidade no corpo físico, né? A mediunidade, ela está no espírito, mas no corpo físico, digamos assim, a porta de entrada seria a glândula pineal. Na glândula pineal, elas têm lá cristais de apatita, né, que, segundo o Dr. Sérgio Felipe, podem vir a ser o veículo que reflete essas ondas eletromagnéticas, condensa tudo isso e, naturalmente, na nossa pineal, dispersa através... Aí eu não sei dizer, gente, tecnicamente, né? Não sou neurocientista, nem sou médico, nem sou psicólogo. Desperta em nós todos os outros sentidos. Espalha pelo corpo através de eletricidade, sangue, o nosso sistema linfático, digamos assim, as terminações nervosas, os nossos hormônios, né, que são dispersados pelo corpo, e aí nós podemos sentir medo, raiva, tristeza, ódio e uma série de outras coisas. Então todos nós percebemos através dessa anteninha na glândula pineal e a nossa mediunidade, que é espiritual, essas energias. Elas são dispersadas em todo o nosso corpo de diversas formas. Quando o médium não tem conhecimento e ele não se autoestuda, ele se desespera, ele fica com medo, ele fica triste, ele cede aos sentimentos e passa a sentir também aqueles sentimentos que ele está percebendo. Quando o médium... E acontece o que mais? Ele fica triste, ele se sente doente, ele vai para casa, ele se isola, né? Se sente anormal e muitas outras coisas. Quando o médium tem conhecimento, quando o médium busca estudar cada vez mais, aprender, vai a um centro, tem companheiros para orientar, ele se sente seguro. Ele já sabe traduzir, ele é como uma antena que, quando ele percebe essa onda batendo nessa antena, na mesma hora a mente dele desperta para identificar. Isso é um sentimento meu? Isso não é um sentimento meu? Se é meu, por que eu sinto? De onde ele vem? Eu estou sentindo porque realmente ontem eu briguei com uma pessoa, eu discuti, eu fiz algo, então eu estou sentindo isso, então é meu. Né? Mas eu estava bem aqui, eu estava tranquilo, assistindo, né, uma novela e de repente senti tal coisa. Então, naturalmente, não é seu. Né? E aí você vai tomar providências para entender. Então, quando nós estamos ativos mediunicamente, nós somos cercados por todas essas massas de energia e que refletem de diversas situações. As coisas mais simples e mais naturais são as pessoas que dizem assim: eu sinto um arrepio no braço esquerdo, no braço direito. Às vezes até pessoas que acham que tem significado, né? Sentir no esquerdo ou sentir no direito não tem significado nenhum. O máximo é que
a pessoa ou a energia está desse lado ou daquele lado, não significa nada mais. Não significa que é do bem ou do mal, tá? Então vejam, coisas simples como sentir uma pressãozinha na nuca, né? Então são coisas naturais da mediunidade. Esses são os mais simples. À medida que uma pressão se reforça na nuca, que você sente, por exemplo, um enjoo, uma náusea, você pode estar já se contaminando energeticamente. Então você já tem que tomar providências para repelir, para não se contaminar. Então uma dica que eu dou, que de certa forma eu processo, né, dessa maneira, quando você sente as coisas, você tem que ser muito analítico. Lá dentro da sua mente, né, você não é esse corpo, você não é essa pele, esse nariz, esses olhos, essa orelha, né? Você é uma consciência que é, digamos assim, extracorpórea, né? Que é do astral, mas está em um corpo. Mas você, nessa consciência, você tem um foco de atenção, que é como se você tivesse um olho só. Né? Lá dentro da sua mente, quando você lembra de alguma coisa, você sabe dizer se está olhando com os dois olhos ou com um só? Você não sabe, né? Por quê? Porque você tem um foco de visão, você não sabe diferenciar. No corpo você sabe, eu estou olhando com o esquerdo, com o direito, mas na sua mente não. É como se você tivesse um olho só. Até remete àquelas da cultura indiana, né? O terceiro olho, o olho de Shiva e tudo mais. Mas veja, deve ter lá, né? Buscando no passado alguma coisa a ver. Então, esse olho, essa sua visão, que é o seu foco, simplesmente o seu foco mental, você pode direcionar. Imagine que você está em uma sala, né? E quando você tem esses sentimentos, essas percepções, esse seu olho único que tudo vê, né? Pode observar dentro de você mesmo como se você estivesse num espaço. Cada coisa de forma analítica. Veja, como uma técnica, né? Mais ou menos como uma técnica. Eu não encaro como porque para mim é uma coisa que eu fui fazendo durante a vida. Talvez outras pessoas façam da mesma forma. Lembram aquele filme do X-Men? Quando o professor Xavier vai lá dentro daquela sala e ele bota um capacete e aí aquela sala é uma esfera e ele consegue olhar as pessoas e o que as pessoas estão pensando e localizar as pessoas? É mais ou menos como se você mentalizasse dessa forma. Então você está dentro da sua própria cabeça, dentro da sua própria mente, olhando nesse espaço o que está acontecendo à sua volta. Desculpe que minha voz não retornou totalmente perfeitamente. Então, às vezes, de tanto falar, eu acabo tossindo. Então, veja, você tem que analisar. Pesque dentro do seu espaço mental. Se você quiser fechar os olhos para fazer isso, você pode se testar, né? Feche os olhos agora, por exemplo, né? Feche os olhos e observe. O que você vê? Vai ter gente que vai dizer assim, eu só vejo o escuro, né? Mas remeta alguma coisa da sua mente, olhe em volta, exercite isso. Você está de olhos fechados, mas olhe em volta. O que tem em volta? Atrás de você. O que tem na sua frente? Na sua esquerda? Você já viu isso porque você estava de olhos abertos. Mas faça esse teste. Feche os olhos de novo. Ó, olhe primeiro as coisas que estão à sua volta. Né? Olhou? Viu todas as coisas? Agora feche os olhos. Olhe só com a sua mente. O que está à sua volta? À direita, à esquerda, à frente, acima. Agora olhe para trás. É um exercício, é uma forma de você exercitar essa mentalização e essa busca das coisas. Então veja, da mesma forma que você conseguir buscar isso, exercitar isso dentro da sua cabeça, para você olhar esses sentimentos, essas energias que te afetam e identificar, olhar para elas como se estivesse num laboratório. Né? Eu vou analisar, eu vou tentar saber de onde veio, vou ficar olhando para ela para ver o que mais que eu percebo. De repente, olhando para ela, você vai conseguir trazer um pouco mais de energia e vai se sintonizar com essa coisa que você está vendo, que pode ser até negativa, mas naturalmente você está medindo, você está mediando as sensações. Então você está olhando e sintonizando até o ponto que você possa identificar e trazer informações. Trouxe informações, identificou, sabe que não é seu, é coisa externa, você pode mandar uma oração, pedir um auxílio dos mentores para que um espírito seja socorrido? Faça tudo isso então. Da mesma forma que você analisa dentro, você pode também analisar fora, fazer o mesmo exercício buscando fora. Energia, eu senti uma coisa distante. Então você pode lançar a tua mente para ver essa coisa distante. Algumas pessoas vão dizer assim, Anderson, mas não é perigoso? Eu posso ir lá e ver uma coisa que eu não quero ver?
você não pode ser um médium medroso, né? É claro, você não vai provocar espíritos negativos, você não vai, digamos assim, adentrar em situações que não lhe competem, mas a partir do momento que o médium sente, é porque lhe compete em algum sentido, né? Então vejam, são formas de a gente observar, de a gente fazer o nosso laboratório sensorial, de observar dentro da nossa mente. Você pode até exercitar isso em casa, senta no sofá, relaxa, é uma espécie de concentração, de meditação, sei lá. Senta e exercita você perceber o astral à sua volta, que afeta a sua mente, né? que perpassa por dentro da sua mente, que são energias que se encontram. E aí você vai poder exercitar a identificar as coisas. Identificando, você vai ter certeza que se é seu ou se não é. Né? Então tudo isso, gente, nos ajuda a tirar o nosso medo, a entender a espiritualidade. E junto com todos esses exercícios, nunca esqueça que tudo isso não dispensa estudar a espiritualidade. Não dispensa de você ler um livro dos Espíritos, não dispensa de você ler o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isso é necessário para que você angarie conhecimento. Porque o médium sem conhecimento, só exercitando a mediunidade, ele está brincando com a mediunidade. Né? Então ele precisa ter conhecimento para poder trabalhar, para poder entender a mediunidade. Bem, meus amigos, então era isso que tinha para esse vídeo. É claro que a gente pode falar muito mais desse laboratório sensorial, de falar sobre sentir as coisas e perceber e identificar. Mas nós não temos, digamos assim, horas para ficar fazendo em um vídeo só, né? Vamos dividir esse conhecimento. Então eu agradeço vocês por ficar até aqui, que tenham no coração muita paz, muita alegria, muita luz. Seja você que acredita em Jesus, né? Você que acredita em Krishna, que acredita em Ganesha, que gosta de Ramatiz, que acredita no Pai Oxalá, em qualquer pessoa, espírito iluminado que você acredita, não importa, desde que você esteja sempre no bem e praticando o bem, que é isso que vale para o nosso Deus Pai, aquele que é o maior, que está lá observando a todos nós. Muito obrigado, até a próxima.